Fala galera! Aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é a continuação sobre Brasil República. Nós estávamos falando na nossa aula anterior sobre a República da Espada, falamos sobre o governo provisório e agora daremos continuidade falando do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Mas, primeiramente, inscreva-se no canal e vamos lá. Vamos comentar aqui sobre a política nos primeiros anos de República. Bem, nós teremos um projeto elitista. Esse projeto ele excluía grande parte da população, ele vai privilegiar uma elite que é considerada pequena, e por esse projeto ele excluir grande parte da população, vai haver a necessidade da criação de símbolos, porque essa população excluída ela será esquecida. Então, para evitar que aconteça revoltas de caráter separatista, o governo ele vai trabalhar essa questão da criação de símbolos, a criação de fortalecer o sentimento de nação. É a questão de identificar o povo com a nascente nação, com a nascente república. E daí os símbolos, envolve o hino, que já havia sido criado antes, a bandeira, que era a bandeira imperial, como eu falei na aula passada, eles vão trocar a bandeira, a questão de monumentos, a questão de heróis, ou seja, eles vão criar símbolos para que a população, o marginalizado, mesmo estando na miséria, ele venha se sentir brasileiro. E, professor, foi proclamada a República, e quais foram as correntes que estavam, as correntes ideológicas, políticas ideológicas que estavam conflitando, que eram conflitantes, que estavam para assumir o governo do Brasil. Nós teremos os positivistas, os jacobinos e os liberais. Os positivistas, eles eram os militares, foram os que assumiram, primeiro, que é a República da Espada, que nós estamos analisando. Os positivistas, eles têm um tom centralizador, eles vão defender a modernização do Brasil, e a questão social ela vai virar algo secundário. Por quê? Porque a prioridade para os militares, que são os positivistas, é modernizar, é industrializar, e a questão do bem-estar social, as questões sociais, é em segundo plano. E a máxima do positivista, é ordem e progresso. Ordem e progresso é o que está na nossa bandeira, Também nós teremos os jacobinos, que eram grupos urbanos de classe média e de baixa renda também. Eles tinham um ideal de participação popular inspirados na Revolução Francesa. Daí que vem o nome, os jacobinos. Eles eram simpatizantes de Floriano Peixoto. Porque Floriano Peixoto ele vai construir casas populares e vai doar para a população. Por isso que ele vai ganhar o apoio da classe média e da galera e do povo de baixa renda. Os jacobinos não assumiram o poder. Também nós vamos ter os liberais. Aí os liberais são os cafeicultores, é a oligarquia, Eles são inspirados no modelo americano, que é o liberalismo. Eles são a elite, Por isso que após o governo dos militares, após a República da Espada, nós teremos a segunda parte da República Velha, que é a República Oligárquica.
A República Oligárquica foi um período do qual os cafeicultores, a oligarquia, comandavam a vida política do país. Então, este é o cenário do Brasil pós-proclamação da República. No momento em que a República... Desculpe, pós e também pré, né? Porque a proclamação da República ela foi um acordo entre os militares e as elites. Por isso você pode ver lá o símbolo do Brasil, uma espada e umas folhas lá de café. Aquilo simbolizava a união da elite, o acordo da elite com os militares para o golpe que culminaria na proclamação da República. Vamos dar continuidade e falar do governo de Deodoro da Fonseca. Eu falei atrás que do governo provisório, né, que foi de 1889 até 1891. Por que governo provisório? Porque foi um governo em que Deodoro da Fonseca esteve à frente, mas ele não era presidente ainda. Com a Constituição de 1891, ele foi empossado presidente. Foi um governo curto. Bem, ele era um militar, e militar não pede, militar manda. Então, ele era um marechal, né? Ele dava ordens, simplesmente isso. Então, o governo dele foi marcado por um forte autoritarismo. Só que, assim que ele assume, como presidente, empossado pelo Congresso Brasileiro, e o governo dele já vai nascer com reflexos econômicos da crise do encilhamento. Não sei se você se lembra lá, se não, assista novamente a primeira aula sobre Brasil, República, Governo Provisório, parte 1. E não estava muito legal, ou seja, a relação dele sendo autoritário e a economia não estando nada legal, ele vai entrar em choque com as elites que estão no Congresso, né? É importante falar aqui que uma crise política, ela sempre é antecedida por uma crise econômica. Enquanto a economia está tudo bem, a política vai bem. Só que o Congresso jogou uma lei lá para ser votada, que é a Lei de Responsabilidade. Lei essa que limitava o poder do presidente e talvez tivesse a possibilidade até de afastamento. Deodoro da Fonseca vai vetar a lei. Então, segundo a Constituição, se o presidente vetar a lei, já era, ela não passa. Precisa do acordo ali do executivo, que é o presidente, com o legislativo, que é o Congresso. Então, eles não se entenderam, mas o Congresso aprova do mesmo jeito o projeto de lei, que é a Lei de Responsabilidade, após o veto de Deodoro da Fonseca. Resultado desse desentendimento, ele mostrou o seu forte autoritarismo, ele vai fechar o Congresso, ele vai decretar estado de sítio. A Marinha vai se revoltar, aí vem a primeira revolta armada da Marinha. Só que essa primeira revolta armada da Marinha, ela terá apoio de vários setores da sociedade. Esses vários setores nós podemos incluir a oligarquia, o povo que pagava os impostos, as elites. Então, Deodoro da Fonseca ele vai se ver isolado e ele vai agir de forma bem consciente e vai renunciar. Então, ele começa ali com o governo provisório, né? E de 1889, quando chega em 1891, ele vai ser empossado como presidente, oficialmente, e ele vai ficar, se eu não me engano, uns 6 meses no poder. Quem vai assumir é o seu vice, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele vai encerrar o estado de sítio, ele vai reabrir o Congresso, só que ele será acusado de assumir de forma inconstitucional, porque segundo a Constituição brasileira, se o governante não completar 2 anos de mandato e ele renunciar,
ou ele sofreu um impeachment, o vice não assume. Será estabelecido uma data para novas eleições. Só que aí o governo do Marechal Deodoro foi de 6 meses. Só que Floriano Peixoto ele vai argumentar, né? Floriano Peixoto ele vai usar o seguinte argumento. Olha, ele não foi eleito de forma direta, então, já que ele não foi eleito de forma direta, também eu posso assumir. Tipo, ele interpretou toda a situação, né? E estava com o poder em suas mãos. A Marinha vai se revoltar novamente, vai querer fazer a mesma graça, né, que fez com o Marechal Deodoro. Ela vai tentar fazer com Floriano Peixoto, em 1893. E eles vão virar os canhões lá para o Rio de Janeiro, só que não terá apoio das elites. E vão chegar a bombardear, vão tentar desembarcar. Deixa eu mostrar uma foto. Floriano Peixoto vai montar uma defesa. Os marinheiros não vão conseguir desembarcar. E lá no Rio Grande do Sul está acontecendo a Revolução Federalista. O Partido Republicano e o Partido Federalista não se entendiam. O federalista vai pegar em armas e vai perder a razão, né, porque pegou em armas, e vai montar uma revolução. Os revoltosos da Marinha, eles vão se unir aos revoltosos da Revolução Federalista. Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, ele vai perseguir os revoltosos da Marinha até onde hoje é Florianópolis, que era alguma coisa do Desterro, e ele vai vencer lá a revolta, a segunda revolta armada da Marinha. Ele vai acabar. E Florianópolis, né? Esse nome é em homenagem a Floriano Peixoto. Gente, Floriano Peixoto, ele é considerado como o grande consolidador da República, porque ele tinha tudo para continuar, inclusive ele tinha apoio para dar um golpe e continuar, mas ele garantiu as eleições. E nas eleições de 1894, Prudente de Moraes será o primeiro civil a assumir a presidência do Brasil. Só que Prudente de Moraes, ele vem representando a República, a oligarquia. Daí nós teremos a República oligárquica, que vem em uma próxima aula. Dá uma curtida aí, se inscreve, compartilha, faz o que você quiser. Grande abraço, bom aproveito aí da aula e bons estudos aí para o Enem. Grande abraço a todos.